Shalom, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos em mais um dia dentro destes 12 dias em que estamos consagrando o ano de 2024. Hoje é o 7º dia, que corresponde ao mês de julho. No final estaremos orando especificamente pelo mês de julho, mas hoje eu quero falar com você sobre a bênção no progresso da carreira profissional mesmo. Deus criou cada pessoa com um propósito e para o cumprimento desse propósito, Deus deu a cada pessoa dons e talentos. Talvez você que está me ouvindo é um médico, um professor, um mecânico, talvez você se dedique à sua casa, à sua família. E uma coisa é certa, todos querem ter sucesso na sua profissão, na sua carreira profissional. E Deus está disposto a nos abençoar. O mesmo Deus que nos deu os dons e talentos quer nos abençoar. Mas para isto, Ele estabeleceu alguns princípios que nós devemos seguir. E acredito que não há melhor exemplo do que o progresso na carreira profissional do que Daniel. Daniel, um homem que, ao lermos na Bíblia, no próprio livro que leva o nome dele, nós vemos que ele se desempenhou na área política como governador, como assistente do rei. Ele foi colocado como terceiro na autoridade sobre o reino de Belsazar. Ele foi colocado sobre os 120 príncipes na era de Dario. Então, nós vemos que ele permaneceu em vários impérios que aconteceram naquela época e ele sempre foi bem sucedido. Por quê? Por que ele alcançou isso? Nós queremos ver hoje, juntamente com você, alguns princípios na vida dele. Nós podemos ler lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel, depois que fora levado cativo para a Babilônia, ele juntamente com outros jovens judeus, você deve lembrar da história deles, foram levados ao palácio do rei Nabucodonosor para serem treinados, para passarem pela faculdade ali da Babilônia. E nós lemos que Daniel decidiu, estando lá no palácio de Nabucodonosor, ele decidiu não se contaminar, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu para o chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Logo no início, Daniel já começa a mostrar essa vida dedicada a Deus. Ele rejeitou aquela comida do rei. Pense comigo, aquela era a melhor comida do mundo. Era a comida servida ao imperador, ao rei que dominava toda aquela parte do mundo daquela época. Então, a comida do rei poderia ser a melhor comida do mundo, mas Daniel decidiu não comer, não se contaminar. Por quê? Porque ele sabia que aquela comida era dedicada a ídolos, aquela comida era dedicada a deuses falsos. Ao comer daquela comida, Daniel estaria se tornando impuro, estaria sendo infiel ao seu Deus. Nós já vemos aqui logo na juventude Daniel estando firme, permanecendo firme na decisão de ser fiel a Deus. Ele decidiu se manter puro diante de Deus. Muitas pessoas afirmam ter compromisso com Deus, muitas pessoas professam ser seguidores de Cristo, mas na primeira oportunidade em que lhes oferecem a comida do rei deste século, eles simplesmente abandonam os princípios de Deus, abandonam as leis que Deus estabeleceu. Muitos acreditam que ao aceitar aquela comida oferecida, eles vão ser aceitos pelos seus colegas de trabalho, pelos seus chefes, pelos seus parentes. Eles pensam que ao comer desta comida, eles vão ser parte de algo melhor e maior. Na verdade, a pessoa que tem uma aliança com Deus, ela é fiel e ela é obediente aos princípios que Deus estabeleceu e ela vai se manter, custe o que custar, assim como fez Daniel. É uma pessoa consistente na sua fé, é alguém inabalável nos seus princípios, é alguém firme em seu caráter. E veja que interessante, depois que Daniel decide recusar a comida do rei, o versículo que nós lemos diz que aquele homem, o chefe ali, começou a ser bondoso para com ele. Ou seja, Deus lhe deu graça. E nós vemos aqui um princípio: Deus honra aqueles que lhe honram. Nós vemos em diferentes versículos aqui da Bíblia,
no livro de Daniel que Daniel se destacou entre os demais. Daniel e seus amigos, eles se destacaram dentre os demais, ele era mais excelente, ele foi achado mais sábio do que os outros, foi achado com mais conhecimento do que os demais jovens daquela época. Por quê? Porque ele decidiu ser fiel a Deus. Mas Daniel também era um homem com convicções inamovíveis. Ele decidiu não se submeter aos costumes daquela terra, daquele império, porque ele tinha convicções firmes em Deus. Ele incorporou os valores de Yahvé na sua vida e ele estava determinado a vivê-los em todas as circunstâncias. O seu caráter era de alguém firme nos princípios de Deus. Todo profissional hoje é desafiado em suas convicções, no ambiente em que trabalha. Porque os valores deste mundo sempre tentarão se impor, tais valores como a mentira, o ganho fácil, o suborno, o egoísmo, mas não, alguém que quer o verdadeiro sucesso que vem do alto, é alguém que vai se manter em integridade nas suas convicções. Acredito que, dentre muitas das características que podemos destacar na vida de Daniel, uma das mais importantes é a sua fidelidade. A gente lê que os inimigos de Daniel tentavam achar algo que pudessem usar contra ele, mas a Bíblia diz que não conseguiam, porque Daniel era um homem fiel e nele não se achava erro algum. Esse foi o segredo de Daniel. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões a ser infiel a seu Deus. Nós sabemos o final da história. Daniel é salvo, resgatado ali da cova, e Dario emite um decreto para que todo aquele império adore unicamente ao Deus de Daniel. Então veja como um jovem cativo ali começou a sua carreira, sendo fiel, sendo firme nas suas convicções. Agora que está no final da sua carreira, a fidelidade dele faz com que Dario, o imperador daquela época, faça um decreto para que todos adorem a Yahvé, o único Deus, vivo, eterno e salvador. Querido irmão, Deus nos dotou com habilidades, com dons, com talentos, com aptidões para fazer a diferença agora, no nosso tempo. Ele quer nos encher com o espírito da excelência. Ele quer que nós sejamos exemplo nas diferentes esferas da sociedade, seja na música, nas mídias, na medicina, na educação, na política. Deus nos deu algo específico para que nós possamos impactar esta geração e fazermos a diferença, para que possamos ser um referencial. Mas para isso, nós precisamos ser homens, mulheres decididos, que não negociam seus princípios, pessoas que assumem um verdadeiro compromisso com Deus, que digam não às iguarias do rei deste século, e assim se tornarão bem-sucedidos em suas carreiras. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante de Ti a vida de cada irmão, cada irmã que está se expondo a este vídeo. Eu oro, Senhor, para que Tu os abençoes grandemente nesta carreira profissional que eles estão exercendo hoje. Tu os dotaste de dons e talentos, e eu te peço, Deus, que ao seguir os teus princípios, as tuas leis, aquilo que tu estabeleceste na tua palavra, tu os abençoes ricamente, que eles sejam excelentes, assim como Daniel, em tudo que eles empreenderem, Pai. Que eles sejam 10 vezes mais excelentes do que os demais, porque o Espírito Santo habita dentro deles, porque eles se determinaram a seguir os seus princípios. Eles se determinaram a não comer as iguarias do rei deste século. E nós também oramos, Senhor, e dedicamos o mês de julho de 2024 nas Tuas mãos, Senhor. Nós dedicamos do dia 1º ao dia 31 de julho. Nós entregamos estes dias nas Tuas mãos e declaramos que Tu és o Senhor deles. Guia cada um de nós a cumprir os Teus propósitos neste mês de julho de 2024. Nós declaramos que será uma bênção, porque nós estamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmão, continue neste propósito dos 12 dias em jejum, em oração, consagrando cada mês de 2024 ao Senhor. Deus os abençoe. Amém.